Gente, a Prefeitura de Goiânia realizou no último final de semana uma fiscalização naqueles bares ali da região do setor marista. 3 estabelecimentos foram interditados porque estavam descumprindo normas do Código de Postura. Mas outros estabelecimentos também foram fiscalizados e sobre esse assunto eu vou conversar agora com o auditor fiscal da Secretaria Municipal de Eficiência. O André Ramos está aqui com a gente. André, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Jodemar. Boa tarde a todos. Naquele final de semana, vocês saíram, fiscalizaram quantos estabelecimentos no total? Sim, naquela ação específica foram fiscalizados 9 estabelecimentos. Vocês já tinham denúncias contra esses estabelecimentos? Sim, na verdade a fiscalização da Prefeitura de Goiânia, né, hoje na Secretaria Municipal de Eficiência, em regra a gente trabalha sob denúncia. A demanda é alta, então pelos canais oficiais, né, 161 da AMA, 153 da Guarda, o aplicativo Prefeitura 24 horas e o site @156. Então, através disso que a gente recebe as denúncias, faz a pauta, mas todas as semanas tem fiscalizações de rotina. Vamos começar por partes, vamos começar com os estabelecimentos interditados. A gente percebe que é uma ação grandiosa com vários órgãos envolvidos, né? Esses 3, quais foram as irregularidades que eles cometeram? Sim, só para deixar registrado, talvez essa ação fiscal tomou uma proporção maior, né? Porque foi num bairro nobre e porque reuniu mais órgãos. Mas, normalmente, a fiscalização da Secretaria de Eficiência trabalha em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana e os auditores fiscais do meio ambiente e de atividade econômica. No Medellín, o que aconteceu lá? Isso, exatamente. No primeiro que foi interditado, ele já tinha sido interditado no dia 31 de outubro de 2024. Ele conseguiu liminar no plantão judiciário e essa liminar caiu recentemente. Só da nossa parte lá tem 6 autuações. Entre elas, ele tem um gerador na calçada, ele tinha esse parklet, que é o estilo um deck, na pista de rolamento, não possui alvará e não possui autorização para colocação de mesas e cadeiras. É importante ressaltar que isso é possível, mas tem que estar autorizado pela Prefeitura. Qual que é o problema originário lá desse estabelecimento? Quando ele construiu ou fez o acréscimo na obra, que fez uma grande obra lá em 2023, ele foi autuado por falta de alvará de construção. Ele construiu sem ter o alvará de construção. Então tem um embargo no cadastro imobiliário. Com esse embargo, não consegue o alvará, entre outras pendências. Mas o primeiro, o uso do solo dele sai sempre com embargo. André, teve um outro lá que, inclusive, eu queria que você lembrasse o nome dele, que ocupou uma área pública. Sim, o segundo, também no Marista, Deck Mambo, ele ocupa hoje não, já tem um tempo, né? E ele já foi multado pela Posturas Edificações em torno de 6 vezes por descumprimento do embargo, que ele construiu mais de 200 metros quadrados na calçada, no passeio público, porque naquela rua ali específica, Alameda Manuel Gomes, né, o passeio é bem extenso, então ele ocupou a calçada, ele também tem um embargo. Diante desse embargo, ele não consegue o alvará. No caso ali não é nem aprovar projeto, no caso ali é o quê? Demolir toda a invasão de área pública. Não tem como a Prefeitura dar alvará para algo que está invadindo. E o terceiro estabelecimento, qual foi? Isso. O terceiro é o Boteco Raiz na 85, é um boteco recorrentemente com denúncias de poluição sonora. Não tem acessibilidade, a calçada dele tem problema e ele não tem vaga de estacionamento. Também ele tinha tido liminar e perdeu. E esse bar específico, no sábado, ele reabriu. Ele reabriu, mesmo sem liminar, que não é possível, né, que já teve a decisão judicial. Ele reabriu, a nossa equipe que monitora, a gente deixa claro o monitoramento, interditou novamente, aplicou a multa para descumprimento, que o novo Código de Posturas colocou essa multa bem alta, R$10 mil, certo? E poderia ter sido feito contra ele um TCO. Não foi feito porque no momento a gente não estava com a Guarda Civil Metropolitana. O povo está exagerando, né? O André, quando a gente está falando nessa questão de mesa e cadeira, a pessoa sempre pergunta, mas pode colocar mesa e cadeira na calçada? Como é que a legislação trata isso? Sim, em linhas gerais, o artigo 54 permite aos bares, restaurantes, lanchonetes e pit dogs a colocação de mesa e cadeira. Nos dias úteis, após as 18 horas. Nos dias sábados, após as 13. Em feriados e domingo, qualquer horário. Essa é primeiro a questão do horário. Segundo, metade do passeio, só pode ser ocupado no máximo metade do passeio. E terceiro e mais importante é que a faixa livre, que é aquela onde tem o piso tátil direcional, né, onde é vocacionada ao
baixa visão, ao cego, ao cadeirante, essa faixa, que costuma ser no mínimo 1,5 m, ela tem que estar totalmente desimpedida. É importante ressaltar, Jorimar, que o plano diretor de março de 2022 elegeu o pedestre como o foco central. Então, a gente tem que ter noção que a calçada é para os pedestres, trânsito de pedestres. Pedestre não tem que concorrer com veículo e moto na pista de rolamento, não. Agora, a atividade econômica pode explorar a calçada? Pode, mas ele tem que ter alvará de funcionamento, é em caráter excepcional e tem regras a cumprir. Tem regra, não pode ser a casa da mãe Joana, né? Agora, como é que vai ficar o trabalho de vocês a partir de agora, próximo final de semana, os próximos dias, essa fiscalização? Sim, o trabalho ele é contínuo, né? A fiscalização é 7 dias na semana, 24 horas por dia. Inclusive, no sábado teve nova fiscalização, no domingo. Claro que aí um efetivo menor, né? Não é essa operação com vários órgãos. Mas, para o final de semana, normalmente sempre tem operações conjuntas. A gente tem distribuidora de bebidas, que também é uma prioridade, né? A gente tem uma relação encaminhada pelo Ministério Público de 357 distribuidoras. Quase todas já foram fiscalizadas, são autuadas, elas têm prazo. É importante ressaltar que a Prefeitura de Goiânia, por meio do nosso prefeito, determinou essa fiscalização, a recomendação do Ministério Público. Mas não existe, a gente conhece que Goiânia é uma cidade de bares, distribuidora de bebida, de restaurante, é conhecido como isso. Mas, assim, tem que cumprir as regras. Por quê? Se cumprir as regras, vão permanecer. A interdição é a última coisa. Por exemplo, ela pode vender, não pode consumir ali na porta. Exatamente. É isso, né? Isso está sendo muito comum. Quando a fiscalização chega, a gente faz a apreensão de todo o mobiliário que se encontra na calçada. Não existe autorização para mesa e cadeira, para distribuidor de bebida, não é para consumo no local. Bem, gente, nós conversamos com o André Ramos, ele é auditor fiscal da Secretaria Municipal de Eficiência. Muito obrigado pela sua entrevista. Boa tarde, Secretaria Municipal de Fiscalização, sempre à disposição aí para qualquer esclarecimento. O André, leva um abraço para o Eurico Rocha, o assessor de imprensa de vocês lá, Sim, tá bom? Está sempre acompanhando a gente. Gosto muito Vamos dele. levar. Tá, um abraço para você.